Gente, eu vou falar um negócio para vocês, mas vocês não podem dar risada. Eu estava tomando banho e comecei a me olhar no espelho, a me observar as minhas rugas, né? A pele já bem surrada, as minhas gorduras, as celulites, né? Daí pensei, mas também a idade, né? Mas me olhei direito e disse assim, mas porra, mulher, tu bate um bolão ainda? Tá gostosa, mulher? Verdade, gente. Mas se a gente não se gostar, se eu não me achar bonita, fala pra mim quem que vai achar. Errado não tô, né?